eu estava fazendo um brainstorm essa semana lá com a Bianca, Sim. com relação a um outro concorrente meu de mercado, e eu vi que ele, logisticamente, ele estava trabalhando melhor que eu, ele já estava com outras práticas. Eu falei, ó, tá Legal. aqui, ó, nós precisamos copiar. Diferencial. O cara, né? Então, eu aprendo muito com minha concorrência e eu entendo que o mercado é um mercado grande. Eu não preciso ficar disputando espaço. Eu preciso ter consciência de quem é meu cliente e fidelizar com esses clientes. E trabalhar e melhorar cada vez mais, buscando atendimento, com a sua oferta de valor, buscando atender essa necessidade desse cliente. Né? Exatamente. Olá, pessoal. Hoje estamos aqui com Renato Caetano. Renato Caetano é Chief Growth Officer, ou CGO, na Metroform. Tá? Renato é engenheiro civil formado pela Universidade de Mogi das Cruzes, com mais de 25 anos de experiência na construção. Ao longo da carreira, atuou em posições estratégicas nas áreas de engenharia, negócios, expansão, comercial, sempre com foco em inovação, produtividade e segurança no canteiro de obras. Sua trajetória combina a visão técnica de quem conhece o campo da engenharia com o olhar estratégico, voltado ao crescimento sustentável das empresas no setor. Antes de chegar à Metroform, Renato acumulou experiências em companhias de grande porte ligadas à infraestrutura e ao desenvolvimento de soluções construtivas, consolidando um repertório aí vasto, amplo, que une gestão, tecnologia e engenharia aplicada. Atualmente, como Chief Growth Officer na Metroform, lidera iniciativas voltadas à expansão de mercado, digitalização de processos e integração entre engenharia, inovação e também sustentabilidade. Sob sua liderança, a empresa vem se destacando pela adoção de tecnologias que elevam padrões de segurança, eficiência e produtividade nas obras em todo o país. Então, no episódio de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a trajetória desse empreendedor de sucesso. Renato, seja muito bem-vindo. Ô, Manuel, obrigado, viu, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, Legal. a gente poder disseminar ideias, né? Conversar um pouco aí sobre esse mundo do empreendedorismo, né? Perfeito, muito bom, seja muito bem-vindo. Então vamos lá, vamos começar. Me fala um pouco então, quem é o Renato? Bom, escreve aí o Renato pra gente. Renato Caetano é um pai da Caroline, pai do Renan, casado com a Juliana. É um profissional aí que já tem pelo menos 25 anos aí na construção civil. Tenho formação de engenharia, já passei por um MBA de marketing, de gestão de negócios. Então, tenho um trabalho aí em empresas aí do segmento da construção civil. Legal. Falando um pouco sobre esse trabalho, né, de empreender na construção civil, fala um pouco sobre essas experiências anteriores, Renato, que você teve exatamente como empreendedor. Legal. Bom, Manuel, na verdade, o que acontece? Eu fui funcionário de carreira por 16 anos, né, numa empresa. Passei por outras empresas do mercado, mas essa, enfim, eu tive uma trajetória de crescimento. Eu sempre, até por conta da família, minha família é uma família de empreendedores, né? Então, eu sempre tive, nesses 16 anos, eu era CLT nessa empresa, mas eu sempre tive negócios paralelos, né? A gente fala que... Desde cedo você já... desde cedo eu tinha já trabalhava em paralelo, né? Já tive comércio varejista, já fiz muito trabalho com empresas prestando consultoria. Enfim, eu sempre usei um pouco do meu tempo fora para construir alguma coisa, né? Eu tinha ali, até um determinado momento, o CLT para mim era a minha base, né? Para estudar, para poder manter minha família, né? A minha história é meio, assim, vamos dizer, diferenciada, porque eu fui pai aos 18 anos, muito então cedo, hein, Renato? Nossa, eu tive que começar muito cedo, né? Então, quando eu fui pai, eu nem tinha formação ainda, então tive que começar a trabalhar, ralar logo cedo. Então,
esse empreendedorismo, ele fez parte da minha vida porque eu não conseguiria construir o que eu construí se eu tivesse apenas dependendo do meu salário, né? Interessante, Mas depois de 16 anos nessa empresa, e essa empresa foi importante para mim porque eu fiz meio que um job rotation, né? Eu comecei na área comercial como vendedor no interior de São Paulo, vim para a capital, assumi uma equipe de vendedores, consegui almejar crescimento aqui na capital, e aí eu fui galgando gerência regional, gerência geral, e com todo esses postos eu consegui tracionar em várias áreas da empresa, né? Então eu trabalhei na parte operacional. Passou por várias etapas. Exato. Então isso me ajudou bastante a conhecer um pouco de cada parte da empresa. Eu acho que isso no empreendedorismo, que eu não conhecia lá atrás, né? Eu acho muito importante, né? O empreendedor é legal, que ele é uma pessoa que tem que ter força de vontade, tem que ter aquele... tem que ter predisposição ao risco, tudo. Mas eu acho que quando você faz isso já tendo uma base... Nossa, com certeza. Isso faz, assim, uma enorme diferença, com né? certeza. Teve vivências que você usa depois quando está empreendendo, né? Com certeza. Uma bagagem, uma base. E uma coisa que assim, é ruim para quem passou, mas foi muito boa para mim, é que eu tive a oportunidade de aprender com os erros das empresas onde eu passei. Legal. E a gente sabe que erros, né? Você, mais do que eu, né? Pela a sua experiência, Manuel, os erros em empresa, ela pode, às vezes, comprometer o crescimento, comprometer até a empresa em si, né? Sim, então, quando você empreende, o importante é que você tenha uma base de conhecimento para você não cometer esses erros. Exatamente. E, às vezes, colocar um projeto que poderia ser feliz, simplesmente você desistir dele porque você achou que não deu resultado, mas por conta de falta de experiência, enfim, né? Boa, legal. E você falou um pouco da necessidade que você teve de empreender, né? Muito cedo, né? Sim. Mas quem, assim, poderia dizer que te influenciou nessa jornada de empreender? Quem que você se espelhou para essa decisão de ser empreendedor? Então, Manuel, na verdade, o que acontece? Tem duas pessoas, né, que me influenciaram bastante em empreendedorismo desde criança, né? Um deles é o meu padrinho Francisco, que já é falecido, faleceu agora o ano passado, e o outro é meu pai, né? O que acontece? Meu padrinho, ele veio do Nordeste, então ele veio sem um futuro, e ele teve que construir esse futuro aqui em São Paulo e em cidades do interior. Então ele foi a base empreendedora, porque ele começou aqui na construção civil, trabalhando ali como ajudante, aí passou a carpinteiro, foi para mestre de obra e depois ele abriu a empreiteira dele, né? Então ele cresceu. Legal. Mesmo semi-analfabeto, ele conseguiu criar uma empresa. E meu pai, eu acho que até por reflexo dele, porque eles se conheceram muito jovens, né? Meu pai, na verdade, ele conheceu meu pai quando criança ainda. Meu pai também seguiu um pouco da trajetória dele. Então meu pai teve sorveteria, meu pai teve armazém, meu pai teve estacionamento de veículos, nós tivemos estacionamento para lavar carro. Então, assim, desde muito novo, eu fui inspirado. Ali a várias situações, né, Renato? Exatamente. De empreendedorismo. Né? E eu venho também de uma base de uma família pobre, né? Então, só que eu com muita vontade de ter tudo. Eu sempre quis alcançar as coisas. Então, eu sei, desde cedo, meu pai me ajudou bastante, né? Sempre me deu o que eu precisava, mas eu desde cedo eu sabia que eu tinha que me virar se eu quisesse construir alguma coisa, né? Então, eu acho que isso é uma base que me levou a ter essa ânsia de empreender, de buscar novos caminhos. Bacana, né? Muito bom, muito bom. E hoje
você trabalhando, né, aí na Metroform, junto à Metroform com esse desafio, uma das maiores empresas, mais importantes empresas desse segmento, você vai falar um pouquinho Sim. para todo mundo aqui como é que é a Metroform, o que é a Metroform, o que é que ela faz, né, que tipo de atividade possui. Como é que foi então essa mudança aí para você começar saindo de empreendedor? Claro que você empreende dentro de uma empresa que você está hoje, Sim. mas a sua entrada aí na Metroform e assumindo uma posição que é um CGO ou CGO, né, digamos assim, que é um Chief Growth Officer. Explica um pouquinho mais dessa posição e como é que é essa trajetória sua para começar dentro da Metroform. É bastante interessante. Porque, na verdade, é o seguinte, quando eu me decidi desligar do CLT em 2017, a minha esposa sabe disso, a minha primeira ideia era abrir a minha empresa. Aham. Com experiência, né, de mercado, eu fatalmente sabia que ia ser fácil eu integrar no Sim. mercado, né, já tinha base de clientes, eu sempre fui muito conhecido aqui em São Paulo, né, nas consultoras. Então, quando eu saí, a minha ideia era realmente montar uma locadora para mim, né, então eu já tinha um business plan, já tinha feito toda a estratégia de iniciar o negócio. É claro que ia ser um negócio muito menor, mas eu tenho certeza que iria dar certo, né? Só que quando eu saí da empresa, eu falei, eu vou ficar 90 dias em off, trabalhando só para mim, porque até então eu trabalhava para todo Pra mundo, tudo. né? Eu estava construindo Sim. os sonhos de outros empreendedores, né? Sim. E eu falei, eu preciso construir o meu, mas eu preciso também ter um pouco de tranquilidade. Aí eu falei, não, em 90 dias não vou trabalhar para ninguém, vou fazer Sim. o meu negócio. Não consegui. Na verdade, eu fiquei em off 20 dias, Só. mesmo trabalhando no meu projeto. Aham. Aí fui convidado por uma outra empresa do mercado, fiz um trabalho durante 90 dias nessa empresa de mercado, tal. Falei, bom, eu levanto uma verba aqui, vou Sim. trabalhando em paralelo e não tem nada errado, né? Aham. Mas nesse inteirinho de tempo eu conheci o Thiago, que é meu sócio, né? Aham. E o Thiago buscava uma pessoa, tal, e aí eu falei para ele, pô, Thiago, cara, eu tô querendo empreender, né, tô querendo a minha Sim. empresa, é um sonho meu. Aham. E aí foi engraçado que eu lembro da frase que ele me tocou, ele falou assim, cara, pra que você vai abrir uma empresa Isso já se eu já tenho uma já- empresa pronta, eu já tenho aqui um estoque e a gente pode juntar né, forças aqui, ter uma Exato. sinergia. Pô, dá uma pensada aí, em vez de você Legal. começar pequeno, você já começa grande, né? É. E naquela época, isso 2017, final ali de 2017, setembro, outubro, o mercado no Brasil não estava legal, cara. Na verdade, o mercado começou a despencar ali entre 2013, 2014, e dali para frente, só quem tem uma boa gestão, que é o que a gente vai falar para frente aí, Sim, planejamento, com certeza, que super conseguiu vencer aquela onda, né? importante. Aham. Então, quando eu me associei ao Thiago, a gente tava sabe, eu costumo falar que nós tava na depressão da construção civil. E aí a gente Interessante, né? decidiu, depois de uns 2 meses conversando, eu falei, Thiago, você me convenceu, vamos trabalhar junto Legal. e, cara, não tenho que reclamar. E veja que interessante, né? Porque um momento como esse, que é um momento que você percebe ali da depressão, aí vem a veia, o DNA do empreendedor e diz, não, vamos investir aqui, vamos suportar isso, vamos, né, vamos crescer, vamos Sim, acreditar na empresa, né? sim. Ainda que estivesse ali no período de depressão, né, Renato? Cara, eu Interessante. já, assim, eu vivi bastante coisa nesses 25 anos, né? Eu vi altos e baixos, eu Sim. trabalhei muito no mercado, esses altos e baixos, e eu sei que sempre o ruim, uma hora vai ficar bom e o bom vai ficar ruim. A diferença é que o bom pode ficar ruim, mas Sim. com bom planejamento, e se você tiver uma visão, você consegue passar, tranquilo, de boa, né? Você se ajusta. Eu concordo. Mas contando uma particularidade que eu acho que é interessante, Manuel, para todo mundo aí, acho que todo mundo vai gostar de saber, é assim, ó, quando eu fui trabalhar na Metroform, o Thiago sabe disso, já conversei com ele, o que acontece? Os funcionários estavam desanimados, eles estavam acostumados a ser comprado, então quando o pessoal de vendas começou a ter essa primeira crise,
eles começaram a ver que foi derretendo o faturamento, a empresa não conseguia colocar material na rua. Então, quando eu entrei na empresa foi engraçado, porque eu lembro que uma das pessoas, não posso falar o nome aqui, mas a pessoa me procurou e falou assim, cara, você é doido, você saiu de uma empresa que tá tudo estruturado, você era diretor da empresa, você tá vindo para uma empresa que tá quebrando. E não era isso, né? Óbvio, né? Mas a leitura dele... A leitura dele era essa, né? E por incrível que pareça, vai parecer que eu tô sendo arrogante no que eu vou falar aqui, mas, cara, era justamente aquilo que eu procurava. Porque eu sou um cara movido a desafio. Sim. E aí, quando o cara fala assim, aqui não tem mais jeito, eu falei, rapaz, aí você mexeu com o cara errado, entendeu? Será que não tem mesmo? Será que não tem mesmo? E aí, eu pedi pro Thiago 2 meses, eu fiz uma análise da empresa em si, não mexi em nada, falei, cara, não fala nada, não mexe em nada, para ninguém mapear, camuflar a coisa. E aí eu fiz uma análise geral da empresa, né, um diagnóstico, e no final de dezembro de 2017, falei, Thiago, nós precisamos enxugar a empresa. Ele já tinha um roteiro, né? Legal. Mas assim, foi legal que o roteiro que ele tinha bateu com a minha análise, legal. Né? Com alguma diferença com relação a pessoas que ficariam ou que continuariam, enfim. Cara, e aí a gente fez essa reestruturação, começamos 2018, vamos dizer, com o pé direito, né? Legal. A área comercial, infelizmente, eu tive que reestruturar inteira. Hoje eu tenho um representante lá, que é um cara que, porra, formidável, que dá resultado para nós, mas porque ele também investiu na época, né? Mas tivemos que fazer essa mudança por conta do mindset das pessoas que estavam lá. Sim. Porque, Manuel, se você começar algo derrotado, se você achar que algo... eu acho que não vai dar certo. Cara, não inicia, porque não vai dar certo. O modelo mental já trava ali, né? Já trava. Já trava. Não tem jeito. E olha que interessante o que você falou, né, Renato? Porque a gente sempre bate na tecla de que o diagnóstico é algo extremamente importante. Uma leitura do contexto, uma leitura, né, desse diagnóstico fez com que vocês tomassem algumas decisões mais assertivas num caminho com direcionamento melhor, né? Mas uma análise muito bem feita, né? Uma coisa que eu aprendi, Manuel, também é o seguinte, às vezes a gente está dentro da caixa. E quando você está dentro da caixa por muito tempo, você precisa de ter uma pessoa de fora para ela poder olhar de fora e te falar, cara, ó, nesse item aqui você está míope. Você precisa avaliar. Porque às vezes a gente, igual eu tô aqui hoje na Metrofarm já há 8 anos, né? Cara, às vezes eu tô tão afundado na operação que tem coisa que tá passando despercebido. E se eu não tiver pessoas que podem de fora me instruir sobre coisas que eu não tô conseguindo enxergar, fica difícil. Agora, tem muito dono de empresa, empresário, que o cara acha que se ele for buscar essa ajuda fora, é como se ele estivesse demonstrando fraqueza. E não tem nada a ver, gente, sabe? Se fosse assim, né? Eu tenho um cara que é ídolo, meu ídolo, o Ayrton Senna. Se ele for, e eu acho que ele foi um cara extraordinário. Tive o prazer de conhecer o Nuno Cobra, que foi o treinador dele. Ele sendo extraordinário, por que ele foi buscar o Nuno Cobra? Sim. Se ele já era um cara extraordinário, né? Então, sempre você precisa ter gente de fora para poder te levar, né? Para você ir para o próximo nível, né? Eu também acho. Eu concordo. Olha que interessante que é a missão aqui da Metroform. A Metroform tem como missão proteger a vida de quem constrói sonhos e opera com soluções em proteção coletiva, escoramento e travamento metálico. Como é que essa missão tão nobre da Metroform fala com esse modelo de expansão e de crescimento da empresa, Renato? Legal. Manuel, o core business da empresa é proteção coletiva, tá? Ao longo desses 8 anos, a gente mudou um pouco, deu uma pulverizada na linha de produto, no portfólio, mas a produção coletiva ainda é pulsante dentro da empresa, né? E é algo que brilha nossos olhos, tanto meu como do Thiago, que foi ele o idealizador lá há 21 anos atrás, junto com o pai, né? Legal. Produção coletiva parece que não, mas é algo novo na construção civil. Produção coletiva mexe com vidas, né? Transforma
a execução do trabalho com segurança. Parece que é algo que deveria ser óbvio do empresário construtor, mas não é. A gente a gente vem vencendo ondas a cada ano, mostrando que a pessoa trabalhar com segurança, além de se assegurar a vida, ela tem mais produtividade, né? Sim. Isso é psicológico. Quando a gente fala segurança, a gente fala, é trabalhar seguro. Mas tem vários tipos de segurança, né? Tem a segurança emocional, né? Tem a segurança psicológica. A nossa segurança é a segurança física, né? Então, já tem estudos que falam, né, que quando a pessoa tem essa segurança física para trabalhar, ela tem menos um fator para ela se preocupar. Sim, com certeza. E é nesse ponto que nós da Metroform viemos no mercado tentando mudar a cultura e o pensamento do construtor, que é achar que investir em proteções, né, coletivas é um custo. Ela não é um custo, é um investimento, né? Porque, primeiro, você vai ter mais produtividade na sua obra. Segundo, você vai garantir que o seu funcionário volte para casa, né? Possa voltar para a família com segurança, né? E terceiro, né, você pode deitar e dormir tranquilo, porque você sabe que todas as operações da sua empresa está fazendo de uma forma que protegida, você não... sem risco, né? E dentro dessa cultura assim, de obra, né, Renato, que é um desafio, né? Eu acredito que seja Total. Um desafio muito grande, como você falou, você vem evoluindo. Você sente essa evolução dessa mudança de cultura, dessa mudança do modelo mental, com mais foco dessas empresas todas voltadas para a segurança? Tem uma aceitabilidade muito grande desse novo conceito, assim? Olha, Manuel, em 8 anos, por incrível que pareça, do meu início da trajetória da Metroform para cá, eu vejo que tem uma evolução assim, substancial, entendeu? Legal. Ainda é que o mercado de construção no Brasil é muito grande, né? Nós temos uma divisa territorial muito grande, então assim, expansão, uma expansão. Nem vou entrar em dados aqui, mas a gente sabe que falta construir tudo no Brasil ainda, né? Então a gente tem um mercado promissor aí, né? Para os próximos anos. Claro que a gente depende de governo, economia, tudo, mas tem um crescimento escalável, né? E aí, pegando isso como gancho, o que acontece? Tem uma evolução, sim, na área do entendimento, mindset, do amadurecimento. Mas se a gente for olhar o tamanho do Brasil, isso está mais concentrado no Sudeste, entendeu? Regiões, E mesmo aqui em São Paulo, ainda eu vejo obra que o cara tenta burlar a segurança para poder ter um custo menor de obra, né? Mas é o que eu falo, em 8 anos já teve uma evolução considerável. Ótimo. E uma coisa que não era para ser, mas que eu vejo que está ajudando muito, é que hoje a gente tem o ESG, né, que é você construir de forma sustentável, aliando ali pelo menos 3 pilares, né? E muito financiamento externo, ele está baseado nesse ESG, né? Nós temos uma grande obra em execução hoje em São Paulo, que essa obra ela foi financiada por uma empresa americana, e a gente teve que assinar o contrato de compliance e tudo. E é engraçado que no contrato lá tá justamente, eles querem garantir que você seja uma empresa idônea, uma empresa que tá vamos dizer assim, ligada aos valores da sociedade, e o financiamento e tudo só acontece se você tiver uma construção sustentável. Né? E aí eu te pergunto, bom, se não fosse, se proteção ou se esse tipo de equipamento fosse algo que fosse impactante dentro do custo de uma construção, uma obra dessa não sairia do papel, porque a exigência é tão grande para você executar, para você ter aquele dinheiro, que se fosse tão caro,
ele não sairia do papel. Pois é, né? Talvez seja mais mesmo, não uma questão do custo, e sim uma questão da cultura, né? Do Cultura. modelo mental de achar que pode fazer assim aquilo, ou que vai economizar, e na verdade sai muito mais caro depois, né, Renato? Exatamente, né? Depois sai muito mais caro. Nós temos um problema meio que estrutural, né, no Brasil, infelizmente. Aqui, por exemplo, se eu pego modelos lá de fora, a gente vem visitando bastante, é o seguinte: a pessoa que trabalha, o trabalhador lá fora, ele tem uma responsabilidade sobre a vida dele. Então, é inerente ao construtor, se ele for executar uma tarefa e aquela tarefa está insegura, ele nem vai executar. Ele já se nega. Legal. Por quê? Porque ele também tem uma corresponsabilidade, né? Sim. Aqui no Brasil é o contrário. Aqui no Brasil, se o cara ele se permitir a um trabalho inseguro, o risco é totalmente do construtor. Entendi. E não do trabalhador. Não que o trabalhador tem que ser penalizado, mas ele poderia ter a voz de falar, não vou executar isso se não tiver adequado, né? As condições adequadas para trabalhar. Exatamente. Então, mas, enfim, tem evolução, mas ainda temos muito a conquistar. E o lado bom, né, olhando o copo meio cheio, né, é que está evoluindo, que está melhorando e que tem muito chão para melhorar, né? Que bom que tem como melhorar ainda e tem recursos para que possa melhorar isso, né? Com certeza. Legal. E como é que vocês medem, assim, os KPIs, né? Quais são os principais KPIs que vocês utilizam para medir se essa expansão está sendo sustentável, né, se esse crescimento está acontecendo com a segurança, com qualidade? Quais são os principais indicadores dessa gestão? Então, Manuel, dentro de uma locadora, vamos dizer assim, é claro que uma locadora é uma empresa e alguns KPIs são muito parecidos entre e outras empresas, mas no nosso caso a gente mede muito quantidade de tonelada fabricada, quantidade de tonelada que a gente consegue expedir e receber para fazer essa manutenção do equipamento para pôr na rua de novo. Então, por exemplo, operacionalmente, a gente mede qual é a produtividade de cada indivíduo ali de forma diária, semanal e mensal. Na parte de logística, a gente mede... eu tenho as métricas de quantidade de tonelada expedida, né? Então... foi a forma mais fácil que a gente encontrou, porque não dá para você medir só individualmente, né? Imagino. Você tem que... A medição, nesse caso, tem que ser de equipe, né? É óbvio que a gente tem alguns KPIs um pouco mais vamos dizer, individuais, né? Mas como a operação é complexa, e como que é complexa? Por exemplo, eu tenho 280 SKUs diferentes dentro do meu portfólio para montar um sistema de proteção, de escoramento e de travamento. 280 é bastante, hein? É bastante. Então, você imagina o seguinte, cada SKU desse tem uma dificuldade ou uma facilidade diferente de manutenção. E às vezes, infelizmente, num dia, pode ser que um funcionário pegue um SKU que ele tem uma produtividade baixa porque a atividade de manutenção é muito mais rigorosa ali. Entendi. Então, para mim não penalizar esse cara, falar, pô, hoje você teve baixo desempenho, a gente prefere fazer essa medição por tonelada pessoa. Essas distorções, né? Isso, exatamente, né? Legal. Então, na área operacional é essa, na área de recursos humanos a gente mede qual que é o número de absenteísmo, qual o número de turnover, né, do nosso segmento. Quando eu vou para o financeiro, a gente mede a parte de inadimplência, né? A gente tá de olho, né? A gente tem uma curva lá de inadimplência baixa, mas a gente analisa as pontuais. Às vezes eu tenho uma inadimplência ali de 2,5%, mas às vezes aqueles 2,5% está concentrado em, sei lá, 1 ou 2 clientes. Aí isso me chama atenção. Então, isso é importante, né? Um outro KPI que a gente tem lá também, a gente mede para a gente saber se a empresa está capilarizada ou se eu estou começando a ficar pontualmente na mão de um cliente só, muito ali, concentrado, né? Entendeu? Isso a gente já mudou bastante. Hoje a gente já não tem uma concentração específica num cliente. E isso foi um dos nossos primeiros propósitos, né? Legal. E na área de venda a gente mede as vendas nos pilares, né? Porque a gente tem hoje o pilar comercial da Metroform, ela está em locação, venda de equipamento, venda de serviço,
e a parte de engenharia. Então a gente analisa o desempenho em cada área dessa. Cada vertical dessa, cada pilar. Exatamente. A parte de serviço e a parte de venda hoje, eu costumo dizer que é o pilar de crescimento da empresa. É onde eu tiro o dinheiro para reinvestir na alocação. Para fazer com que a empresa tenha um crescimento sustentável, né? Sim, a principal fonte ali, né? Exatamente. De percentual maior dentro da receita de vocês. É isso mesmo. Legal. E hoje a gente fala muito, né, Renato? Quando a gente faz o planejamento estratégico das empresas, a gente mapeia as dores e etc., todas as dores da empresa, sempre surge uma questão da inovação, né? Tecnologia e inovação. E como um desejo. Mas só que a inovação muitas vezes não está inserida no contexto das empresas, né? Então a gente bate bastante nisso também. Como é que está essa questão da inovação para vocês, né? Em termos desses pilares que você falou da venda de produtos, serviços, locação, engenharia, como é que a inovação fala com esses pilares na Metroform? Então, tanto eu quanto o Thiago, nós não somos acomodados, tá? Embora a gente tenha um portfólio bacana, hoje até integra o que você falou, a gente está com plataforma aérea, né? Então, aquelas plataformas tesoura articulada para fazer manutenção tanto interna e externa, a gente já incluiu na nossa linha, né? E as outras linhas, elas estão indo muito bem. Mas eu tenho um exemplo, assim, eu vou ser um pouco prolixo aqui, porque eu acho que vale a pena. Eu venho estudando muito no mercado passado, empresas que sempre fizeram aquilo e aí quando chegou a modernidade, simplesmente elas desapareceram, né? Por exemplo, as empresas que faziam máquina de escrever, quem não foi para a área computacional, vamos dizer assim, acabou ficando para trás, né? A Kodak no Brasil também, né? Poderia ter sido câmera evoluída para câmera e tal, e acabou voltando para trás. Enfim, então isso é uma visão minha do Thiago. O Thiago também é bastante expansivo nisso. Então, o nosso portfólio, a gente sempre vem buscando coisas novas. Nós temos dois tipos de desenvolvimento da empresa. Nós temos desenvolvimento, onde a gente percebe que o nosso próprio produto pode ter um upgrade de melhoria dentro da obra. Às vezes a gente coleta informação da obra, o cara fala, olha, se eu tivesse essa pecinha, ou se eu tivesse isso daqui, pô, seria melhor para montar, tal. Então a gente vai desenvolvendo. Esse feedback e aí volta e reestrutura os nossos assistentes técnicos, eles são instruídos a ouvir bastante o mestre de obra, né? Eu tenho um mestre em casa e ele sempre me ajudou bastante em desenvolvimento de produto. E aí então a gente traz isso para dentro da empresa e vê como que a gente pode fazer para dar upgrade no nosso produto. Esse é um ponto. E um outro desenvolvimento é trazer outros produtos de fora que podem agregar para a construção civil no Brasil. Sempre, né, Manuel? A gente fala em tropicalização, né? Porque às vezes a gente tem vários produtos lá fora que seriam absurdamente muito bom inserir aqui no Brasil, mas ainda o nosso ciclo de obra não permite. Então, sempre quando a gente vai buscar inovação, e a gente eu acho que comentei com você, fui para a China agora em outubro, né? A gente foi atrás de um produto, que eu não posso citar aqui, porque né? Mas a gente foi atrás de um produto que a gente acha que vai dar muito certo aqui no mercado nacional, mas eu falei pro Thiago, né? O Thiago ficou muito entusiasmado com o produto. Falei, Thiago, o produto é muito bom, mas nós precisamos colocar a cara do Brasil nele. Por que a cara do Brasil? Porque eu preciso aliar o investimento ao bolso do empresário aqui para ele poder comprar a ideia, entendeu? Tem que adaptar, né? Ajustar e trazer isso para uma realidade exatamente, do país. Por que isso, Manuel? Mas não perde a característica, as funções e a proposta do produto. Não perde. Um ajuste. Mas eu preciso ajustar projeto, né? Porque o que acontece? Normalmente, uma construção aqui no Brasil, ela demora de 2 a 3 anos para ela ser concebida, né? Enquanto que lá fora, às vezes, você consegue construir em 6 meses e 1 ano. Então, pegando um aluguel como exemplo, o que uma empresa que trabalharia tendo que pagar um aluguel de 24 meses, lá o cara, em 8, ele resolve o problema dele. E aí, olha só, nós estamos falando em 3 vezes mais. Se o produto for muito caro, e eu tiver que diluir isso em 24 meses, não fecha a conta do construtor aqui, entendeu? Verdade. Então, essas novidades a gente tem que fazer esse tabuleiro aí. Muito bacana. Olho na inovação, né, Renato? Exato. Olho na inovação.
Olha que legal também, ó. A Metroform ela destaca sempre, né, na comunicação e etc. Destaca um diferencial importantíssimo. E sempre a gente tem que buscar qual é o diferencial da companhia, né? Material certificado, seguro de responsabilidade civil e maior estoque do mercado. Como é que vocês equilibram esse compromisso, né, com a qualidade e segurança, dando tanto foco nesse sentido que é muito importante, por isso é um diferencial de vocês, como a questão de pressão por custos, pressão por rapidez na obra. Como é que vocês buscam esse equilíbrio, Renato? Bom, Manuel, eu vou ser simples aqui. Aham. A gente identifica o cliente que está aderente ao nosso propósito, entendeu? Uhum. Esse pacote que a gente oferece para o mercado é um pacote que vai trazer o maior benefício em questão de segurança, Sim. produtividade para ele e, principalmente, tranquilidade Uhum. na execução das tarefas, né? Uhum. Então, a gente tem o seguro de responsabilidade por projeto, né? Aham. Que hoje eu desconheço uma empresa no nosso segmento que tem o mesmo seguro, Legal. né? Boa. Mas é engraçado que eu aprendi essa questão de seguro, eu aprendi com o Thiago, né? O Thiago, ele é extremamente calculista com risco, né? Aham. E eu acho muito pertinente isso. Graças a Deus, pelo menos os 8 anos que eu estou na Metroform, a gente nunca precisou utilizar desse seguro. E nem por isso estatisticamente, a gente pensou em algum dia abrir mão dele. Não, Sim. a gente quer ele lá. Às vezes, muitos clientes falam assim, pô, Renato, mas peraí, por que você tem um seguro tão alto assim? Sim. Você tem medo de acontecer alguma coisa? Eu falei, não, eu só quero ter certeza que se acontecer, eu vou ter como te ajudar. Exato. Eu não vou poder virar as costas, eu não vou te dar desculpa, Sim. eu tenho um amparo por trás. Sim, sim. Mas assim, a minha equipe, ela é fortemente recomendada e treinada para que a gente não tenha esse tipo de risco, entendeu? Caso por qualquer razão tenha que usar, você tem uma cobertura ampla, né? Você tem uma estrutura suportando tudo isso. Exatamente. E, Eventualmente. então é um custo a mais? É um custo a mais, mas aí é aderente às empresas que compram isso como uma garantia a mais, né? O empresário, geralmente, eu falo que tudo que a gente vai fazer, e uma obra é como se fosse um iceberg. Se você olhar um iceberg lá, você vai ver só a pontinha dele lá fora da água, né? Só que para dentro da água tem um monte de coisa ali que você não sabe o que está acontecendo. Então, o empresário, quando ele contrata um fornecedor, principalmente do gabarito da Metroform, ele tem que entender o seguinte, nós estamos preparados para trabalhar nessa parte do iceberg que ninguém está enxergando. Sim. Porque o nosso produto, de certa forma, ele é commodity, o produto. O produto é commodity. O que não é commodity é a engenharia embarcada e o conhecimento que a gente tem naquele mercado, entendeu? Como vocês tratam esse ecossistema todo, como vocês tratam todas essas interações, né? Exatamente. De forma sistêmica dentro da obra, né? Sim, exatamente, Esse é o ponto. Interessante. E aí, há muita empresa ainda, ou muitas construtoras que pensam que segurança é uma questão de custo, né? Ainda tem essa mentalidade, como você falou, está melhorando, mas ainda tem. E como é que você consegue evidenciar que não é custo, que é um investimento e que ele tem um retorno e que tem que tem resultado pelo fato de você buscar a segurança? Como é que você traria aí essa explicação? Manuel, é assim, ó. Lá dentro da Metroform, a gente fez um estudo amplo, a gente já sabe, por exemplo, se uma obra tem um acidente, a gente já sabe mais ou menos quanto que um construtor vai gastar com esse acidente, colocando custo de advogado, se defendendo criminalmente, quanto que ele vai ter que pagar de indenização para a família da pessoa que sofreu o acidente ou que veio a óbito. Enfim, tem todo um custo que é o tal da parte de baixo do iceberg, nem ninguém sabe, né? Sim. Então, como que a gente conscientiza o mercado e as empresas maiores? Mostrando de forma genuína esses riscos, entendeu? Legal. Eu até tenho um podcast, né? Lá a gente faz na Metroform também. Eu tive esses dias um convidado que até vai sair agora dia 12/11, lá no nosso canal no YouTube, que é um advogado, que ele foi um técnico de segurança e que hoje ele é o maior especialista hoje de São Paulo em questão de acidente. Então, assim, ele presta consultoria para empresas grandes aqui na capital, mostrando para eles que
o investimento de proteção de um trabalho seguro não é investimento. Ele fala assim, ó, se você, cada real que você coloca na proteção, você está ganhando X reais. Interessante. Aí o cara fala, mas como que eu estou ganhando? Bom, primeiro, o cara que trabalha seguro, ele produz mais, porque ele não precisa pensar na segurança. Segundo, você não precisa fazer uma reserva no sentido, putz, se eu tiver um acidente nessa obra, eu vou gastar 7 milhões para poder resolver ele. Pô, então eu tenho um caixa aqui. Se eu tiver um, já, né? É como se fosse um seguro. Sim. Pensando friamente, né? Sim, claro. Mas tem um outro propósito além disso. Porque, por exemplo, quando você pega uma grande construtora aqui, que ele já tem uma marca que o cara demorou 20, 30 anos para construir, às vezes um acidente ali derrete a empresa dele. Destrói a marca, entendeu? Derruba a empresa. Ninguém quer. Ninguém quer. E todos os meus imóveis que eu comprei até hoje, primeira coisa que eu quero saber é a idoneidade da consultora. Sim. Porque eu não quero comprar um imóvel que ali teve um óbito de uma pessoa, teve que sacrificar uma vida para que aquele apartamento saísse, né? Então, legal. Assim, eu tenho certeza que, como eu, várias pessoas no mercado pensam da mesma forma. E é com essa ideia que a gente vem mudando o mercado e mostrando pro construtor que é um investimento, entendeu? Perfeito. Boa conscientização, né, Renato? Tem que trabalhar na conscientização disso, né? Sim. Trazer evidências e mostrar e conscientizar. E pensando, então, nessa expansão, né, nesse crescimento, como é que você enxerga aí o futuro da Metroform aí para os próximos anos? Como é que vocês estão enxergando isso? Eu lembro quando eu cheguei na Metroform, eu olhava para a empresa, olhava para o portfólio, para o material que estava ali, e me brilhava os olhos, porque eu sabia que tinha uma fonte de crescimento ali absurda, né? E ao longo dos anos eu vinha discutindo com o Thiago, vamos fazer isso, aquilo e tal. Eu até falo para você que até final de 2019 ali, eu via do Thiago assim, ele, não, nós vamos crescer, mas sabe quando a pessoa não acredita muito? Sim. Hoje eu acho que ele é muito mais expansivo do que eu. Hoje, não que eu não acredito, eu acredito muito, mas eu vejo que ele mudou a mentalidade dele. Então, o crescimento da Metroform nos próximos anos, a gente fala que é um crescimento agressivo. Sim. Né? E por que é agressivo? Porque a gente pensa em implantar novos pilares de produtos dentro da empresa. Inclusive, a empresa, em algum momento, ela vai para segmentos que ela não trabalha hoje. Legal. Boa. Mas por quê? Porque a gente vê que tem uma evolução de mercado que a gente precisa, como é que fala? Tá conectado ali, né? Até pensando no que eu falei para você, na questão da Kodak aí, das máquinas de escrever também, né? A gente precisa estar capilarizado, que uma hora, se um pilar dá uma enfraquecida, eu tendo mais 3 pilares ali, a construção fica de pé, né? Então, com certeza. E é uma mensagem importante essa, porque a gente sempre orienta nesse sentido de que a receita de hoje não necessariamente será, a fonte de receita de hoje não necessariamente será a fonte de receita do amanhã, né? E você precisa ainda hoje construir esse futuro, né? Construir essas receitas que vão fazer parte da sua história no futuro, né? Embora a construção civil, como eu disse para você, tenha um futuro enorme pela frente, eu acredito que existem fases da construção em modernização do método construtivo, tá? Então, vou citar alguns para você. Hoje, a gente ainda trabalha muito com concreto, alvenaria, e eu acredito que nos próximos anos, aí eu acho que daqui uns 10 anos, talvez, a gente já começa a ter um pouco da mudança desse método construtivo, para ser um método construtivo mais rápido, com outro tipo de tecnologia, por exemplo, está entrando aí mais pesado a parte de drywall, dentro da construção civil e tal. Então, nós, da Metroform, nós queremos estar preparados para que o nosso produto também tenha essa adaptabilidade, entendeu? Perfeito. E a gente fica criando cenários para o futuro. Então, como a gente sabe que a evolução sempre começa por São Paulo e expande para o país, então a gente fica falando assim, bom, esse produto aqui, quantos anos ainda eu tenho de sobrevivência de São Paulo aqui, região sudeste? X tempo, tá? Então, eu sei que esse produto, em algum momento, ele vai ter que ir para o Nordeste, ele vai ter que ir para outras regiões,
até ela chegar no nível de amadurecimento. E aí, aqui em São Paulo, qual é o produto que eu tenho que reposicionar para poder dar continuidade, serenidade, né, perenidade na empresa? Legal. Então, a gente faz esses cenários aí. Eu acho que é muito importante você saber onde você está hoje, onde você vai estar lá na frente, e principalmente qual vai ser a evolução do mercado. Essa curva, essa evolução. E olhando exatamente isso, Renato, essa curva, essa evolução, essa análise de tendência do mercado, tem uma preocupação, obviamente, em todos os segmentos de entrada de novos players, né? Novos entrantes nesse mercado. Como é que vocês estão se preparando? Como é que vocês estão enxergando a entrada desses grandes players internacionais? Isso assusta um pouco? Como é que vocês estão lidando com essa entrada desses grandes players no mercado? Então, Manuel, assim, a Metroform é uma empresa que já está consolidada em mercado com relação à marca, né? É claro que a gente tem que trabalhar todo dia, porque não é porque a gente já é conhecido que a gente não precisa estar sempre colocando, eu costumo dizer que a gente tem que estar alimentando a florzinha ali com água, né? Vamos dizer assim. A gente já vem sendo procurado por muitas empresas de fora, querendo fazer parceria, entrar, justamente porque o mercado brasileiro ainda, a gente é muito complexo com relação à parte de fiscal, à parte de tributária, né? E tem algumas travas que o cara que está lá fora, que quer investir aqui no país, ele precisa entender. E para ele é muito complexo. Quando a gente fala com o pessoal de fora e começa a explicar um pouco como que funciona o nosso sistema tributário aqui, até para expatriação de dividendos, isso assusta eles, muito entendeu? Complexo, né? Então, o Brasil ainda, vamos dizer assim, a gente, é o que eu estou falando, a gente não consegue explodir para uma modernidade e para ter vários outros concorrentes no mercado, por uma questão que ainda a gente tem uma barreira econômica tributária grande, né? Sim. Mas a gente vem conversando com empresas de fora, a gente vem analisando tendência, e é óbvio que preocupa um pouco, sim, entrantes, né? Mas a gente ainda tem uma barreira que nos fortalece, né? Perfeito. Mas o que eu acho que é muito válido, que é uma veia muito boa do Thiago, é que a gente procura as empresas antes delas nos procurarem, para a gente entender qual que é a visão delas em relação ao país, e sempre buscando tentar uma parceria, porque eu não vejo, eu posso estar errado, tá, na minha visão, mas eu não vejo o meu concorrente como um inimigo. Sim. Porque toda vez o meu concorrente foi o cara que me fez lançar novos voos, entendeu? Porque eu consigo analisar coisas que eu posso fazer de melhor, e às vezes ele faz melhor que eu. E eu estava fazendo um brainstorm essa semana lá com a Bianca, com relação a um outro concorrente meu de mercado, e eu vi que ele, logisticamente, ele estava trabalhando melhor que eu, ele já estava com outras práticas. Eu falei, ó, tá aqui, ó, nós precisamos copiar. Diferencial. O cara, né? Então, eu aprendo muito com minha concorrência, e eu entendo que o mercado é um mercado grande, eu não preciso ficar disputando espaço, eu preciso ter consciência de quem é meu cliente e fidelizar com esses clientes. E trabalhar e melhorar cada vez mais, buscando atendimento, com a sua oferta de valor, buscando atender essa necessidade desse cliente, né? Exatamente. Perfeito. E como é que é a sua rotina profissional e pessoal? Como é que você equilibra essa balança? Cara, eu tô num momento, assim, de bastante correria, né? Porque é o que você sabe, você está acompanhando junto com a gente. A Metroform está num crescimento aí absurdo, né? Sim. Nós trouxemos algumas lideranças a mais para dentro da empresa, então existe ainda uma fase de adaptação dessas pessoas que estão entrando, né? Infelizmente, a gente não consegue ninguém pronto no mercado, a gente consegue pessoas experientes, e aí você analisa se o cara está mais aderente, próximo da sua cultura, e quando ele entra para dentro da empresa é que você consegue adaptar a pessoa ali, né? Mas a minha rotina de trabalho é assim, eu tenho as reuniões com cada departamento, né? Hoje a gente deu um passo, digo hoje, assim, a gente já deu um passo a mais com essa relação de crescimento bem acentuado da empresa aí nos próximos 5 anos. A gente contratou a Aldas, né, para fazer a parte de planejamento estratégico. Então, você sabe, a gente vem aculturando toda a liderança. Nós também
aprendendo bastante com esse movimento, porque a gente sabe que se a gente não for, se a gente não conseguir trabalhar muito bem processo, pessoas, né, a gente não consegue aderência para crescimento, porque eu estava até discutindo com o André, discutido no bom sentido, né, segunda-feira com o André, né, a empresa, ela cresce bagunçada que eu digo assim, sem metodologia, até um determinado até um ponto, tem um limite, patamar, né? Exato. Depois desse patamar, ele precisa ser profissionalizado. Por quê? Porque se você não tem o processo profissionalizado, as pessoas, elas adoecem dentro da empresa, porque é muito problema, porque onde não tem processo, você tem que estar apagando incêndio todos os dias. Todo o tempo. Então, essa questão da gente buscar aulas e fazer a implantação do planejamento estratégico é porque a gente quer realmente profissionalizar as pessoas que estão lá, delinear muito bem todos os processos para que as coisas fluam e para que a gente possa também trazer profissionais mais experientes e que eles encaixem dentro desse processo com muito mais facilidade do que, por exemplo, eu tenho uma pessoa que trabalha com a gente lá, já tem tem 21 anos, 21 ou 22, 21 anos que trabalha com a gente. Essa pessoa, ela viveu, respirou Metroform, então ela conhece tudo dentro da Metroform. Eu não posso esperar que eu vou contratar um cara amanhã e eu vou conseguir inserir toda essa vivência da Metroform dentro dele. Agora, se eu tiver processos muito bem desenhados e a pessoa entender de processo, ela pode não entender da Metroform, mas com o processo ela vai conseguir se encaixar. Com certeza. E aí, com um ano de empresa, ela já está respirando o nosso core business, o nosso negócio, e aí fica muito mais fácil, né? Legal, muito bom, bacana. Então vamos lá, algumas perguntinhas aqui, algumas dicas, né, do convidado. Um hábito que te ajuda no dia a dia? Bom, eu sou um cara muito espiritualista, né? Então, para mim, eu levanto de manhã, a primeira coisa que eu gosto de fazer é uma oração, né? Legal. Eu acho que o fortalecimento da fé é muito importante para levar o indivíduo para o próximo patamar. Então, para mim, eu não sei as outras pessoas, mas eu falo que tudo que pautou na minha vida até hoje foi baseado na fé. E eu acredito muito em Deus. Legal. E hoje, graças a Deus, minhas orações é mais agradecendo Ele por tudo, né? Mas isso me fortalece bastante. E uma outra coisa também, né, Manuel? Que que eu estou investindo mais em exercício, porque eu acho que corpo e mente trabalham em consonância, entendeu? Isso aí, no equilíbrio. Em equilíbrio, é isso mesmo. Um livro que você recomenda? A Arte da Guerra. De Sun Tzu. Eu sou um cara obstinado por estratégia e eu não consigo entender se a pessoa empreende ou se ele é dono de uma empresa, se ele não souber de estratégia no meu mapa, né? Se o cara não souber de estratégia, ele tá fadado a falir, porque o mercado muda muito rápido e se você não conhecer mercado, cliente, seus concorrentes, uma onda vai bater e ela sempre é maior que você e você vai se afogar, entendeu? E você fica à mercê, né, do contexto te levar para os lugares. Né? Não tem jeito. Então, A Arte da Guerra, para mim, eu sei que tem vários outros livros, poderia dar né? Mas eu vou falar com a Arte da Guerra porque eu acho que é um livro simples de ler. Uma referência. E é óbvio que tá cheio de metáfora ali, então a pessoa que for ler também tem que ter um pouquinho de discernimento e metáfora, mas tem uma frase ali que fala assim, é na paz que você se prepara para a guerra. Exato. Entendeu? Exato. Então isso aí eu levo para mim. Legal, muito bom. Um filme ou série que você recomenda? Olha, eu gosto muito do Suits, do Harvey Specter, justamente por causa de negociação, do cara ter autoconhecimento, do cara ter, como é que fala? Acreditar nele, né? Eu acho que se você não acreditar em você, você não consegue... passar essa confiança para as pessoas, né? Muito bacana. Um podcast que você recomenda? JJ Podcast. JJ. Por quê? Porque eu acredito que o trabalho que o JJ faz é interessante porque ele traz pessoas multidisciplinares. Então, se você souber, você tem um aparato de informação ali gigante, né? E aí é óbvio que os insights ali, depois você tem que anotar e para estudo profundo, mas eu acho que é uma boa base, né? No meu ponto de vista. Né? E uma frase que marcou a sua trajetória? Uma frase, cara, isso eu trago lá desde infância, tá?
eu gosto muito da série do Rocky Balboa, né? Uhum. E ele fala uma frase lá que assim, não importa o quão forte você bate, o importante é o quanto você aguenta o golpe. E, cara, resiliência, olha, né? a minha vida inteira foi assim. Uhum. Eu ganhei muita musculatura porque eu fui muito forte em determinado momento que eu suportei as pancadas. Eu vi muita gente não suportar a pancada e não conseguir dar o próximo passo. Então, eu acho que isso é fundamental. O cara precisa saber apanhar para ele poder bater. Né? É uma metáfora, mas é basicamente no mundo dos negócios isso, né? É uma realidade, com certeza. Se eu não conseguir ficar em pé... Você imagina um empresário toma uma pancada hoje, ele acha que ele é o fim do mundo e entrega tudo. Entrega tudo. Não pode, ele tem que se fortalecer. Cada pancada que ele toma falar, pô, não vou errar nisso aí de novo, vou contornar e me tornar mais forte, né? Recupera, né? Levanta a cabeça e vamos pra frente. Exatamente, é isso mesmo. E pra gente fechar as dicas do convidado, alguém que você admira e por quê? Bom, esse é muito fácil. Eu admiro demais o meu pai. Legal. Meu pai é uma fonte de inspiração para mim. Por quê? Ele vem de uma família extremamente pobre, ele ficou órfão aos 6 anos de idade, teve que começar a trabalhar numa lavoura muito cedo, entre 7 e 8 anos. Então, assim, o futuro dele seria improvável. Se a gente for pegar o normal, né? Seria improvável. E, ao contrário, ele teve uma força tão grande e ele teve pessoas que, no meio do caminho, acho que fortaleceram ele. Então, ele se tornou um homem de sucesso. Primeiro, ele se tornou um grande mestre geral de obra na construção civil, né? Trabalhou muito tempo mestre geral, trabalhou em grandes consultoras. E depois ele, como empreendedora, montou a empreiteira dele. E por mais de uma década, ele construiu casas de alto padrão. Olha, que legal. Isso semi-analfabeto, né? Então, quer dizer, ele tinha todos os predicados, vamos dizer assim, pra você falar que era uma pessoa que não ia vencer na vida, que ia ser um cara que ia depender de assistencialismo. E, pelo contrário, ele deu a volta por cima. Bacana. Então, baseado nele, que é um herói para mim, por isso que quando eu não me permito a fraquejar por nada, porque... por mais que eu venha de uma família pobre, eu nunca enfrentei nem partes do que ele enfrentou. Ele enfrentou fome, ele morou na rua, e ele, pelo menos para a família dele, ele deu essa base desde pequeno. Eu nunca passei fome, eu sempre tive bem agasalhado, eu e minha irmã, tivemos casa. Então, cara, eu não posso reclamar. Como é que eu vou falar que eu não tenho nada se um cara que realmente não tinha, o cara conseguiu... Então, ele é uma fonte inspiradora para mim. Um bom exemplo, né? Uma boa referência. E onde a gente pode encontrar o Renato nas redes sociais? Manuel, eu sou muito ativo no LinkedIn, então se você procurar lá por Renato Caetano, né? Eu sou muito ativo, tenho muita publicação no LinkedIn. Eu tô agora, a partir da próxima semana, eu tô fazendo um Instagram profissional. Eu não tinha Instagram, mas eu tô tendo um Instagram profissional, que é o Eu Sou o Renatão. Né? Então, quem vai me procurar lá vai pelo Eu Sou o Renatão. Né? Que eu quero contar um pouco justamente da minha história, né? De profissional e comentar um pouco do mundo de negócio, do empreendedorismo, fortalecer pessoas para que elas cada vez mais conquistem um espaço na sociedade e possam crescer. O meu objetivo é esse, né? E você sabe, tem o Metro Talks aí, que eu sou o host de lá também, então a gente está sempre gravando com empresas, com pessoas do segmento da construção civil. E a gente está lá no YouTube, na página da Metroform. Bacana, muito bom. Legal, Renato, ótimo, cara. Porra, muito bom. Bom, lembrando a vocês, somos a Audas, né? Uma empresa que ajuda as empresas a saírem de um ponto A para um ponto B, ajudando nessa jornada aí de crescimento sustentável. Atuamos em frentes como M&A, capital, consultoria, gestão, governança, né? Então, assim, uma empresa muito bem estruturada, muito bem fortalecida aí no mercado e estamos à disposição para ajudá-los onde vocês precisarem. Então, podem nos achar, a Audas, @audas_, e também estamos aí como www.audas.com, tá bom? Então, Renato,
Cara, muito obrigado. Um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Manuel. Muito obrigado. Foi um prazer de poder estar contribuindo aí com a sua audiência, né? E Legal. reforço para você, se você precisar de pessoa para elevar a sua empresa para um próximo patamar, busca o Manuel e a Legal. Aldas aí, que eu tenho certeza que Legal. você está investindo em sucesso. Ótimo, legal. Obrigado, Renato. Grande abraço, pessoal. Valeu.